Os ecos do universo. If you wanna run away with me, I know a galaxy and I could take you for a ride. I had a E hoje, no nosso bloco Ecos do Universo, a gente vai começar a mergulhar na história de um dos homens mais gigantescos, não só da exploração espacial, mas da própria humanidade. E eu corroboro o que o Rodrigo está dizendo, sem medo de cometer exagero algum. É um daqueles nomes que todo mundo conhece, mas cuja história pessoal é cheia de detalhes surpreendentes. Estamos falando, é claro, do primeiro homem a ir ao espaço, o cosmonauta soviético Yuri Alexeyevich Gagarin. Isso mesmo. E para começar, vamos dar alguns dados básicos do Gagarin. Ele nasceu no dia 9 de março de 1934 e faleceu tragicamente muito novo, em 27 de março de 1968. Pois é, Rodrigo, ele se foi bem no dia do meu aniversário. Gagarin foi um herói da União Soviética. No dia 12 de abril de 1961, embarcando na nave Vostok 1 e se tornando o primeiro ser humano a viajar pelo cosmos. Um voo que durou 1 hora e 48 minutos, tempo suficiente para dar uma volta completa ao redor do nosso planeta e retornar em segurança. Um feito que mudou o mundo para sempre. Mas antes desse dia histórico, quem era Yuri Gagarin? A história começa longe dos centros urbanos, numa pequena vila chamada Kliushino, perto de Smolensk. Era 1934 e Yuri vinha de uma família de camponeses, digamos, em uma situação confortável até para a época. E a sua família era grande, hein? E era mesmo. Ele tinha 2 irmãos, Valentim, o irmão mais velho, e Boris, o irmão mais novo. E uma irmã mais velha também, chamada Zoya. O pai dele, Alexei Ivanovich, era um cara habilidoso, gostava de fazer trabalhos manuais com madeira e passou esse conhecimento para os filhos. A vida era essa, até que a guerra chegou. Yuri tinha começado a escola com 6 anos, mas depois de um ano de estudos veio a Segunda Guerra Mundial. Os nazistas ocuparam a região, incluindo a vila deles, e os estudos acabaram sendo interrompidos. E foi um período tão duro que o próprio Gagarin, depois de adulto e famoso, quase nunca comentava sobre o tempo da ocupação. E a coisa ficou ainda mais pesada para sua família. Exatamente, Marco. Quando os alemães começaram a recuar, eles levaram os 2 irmãos mais velhos de Yuri, Zoya e Valentim, para a Alemanha para trabalhos forçados. Felizmente, os dois sobreviveram e conseguiram voltar para casa depois. A região dele só foi libertada em 1943. E quando a guerra finalmente acabou, a família se mudou para a cidade de Gzatsk. E foi lá que Gagarin pôde retornar aos seus estudos. E pelo que tudo indica, ele era um garoto super curioso e talentoso, com um monte de hobbies, como a fotografia e a música. Mas ele tinha uma ambição maior. Depois de terminar a sexta série, ele tomou uma decisão que deixou os pais um pouco apreensivos. Ele queria ir para Moscou. Ele via que a capital oferecia muito mais oportunidades. Imaginem a cena, ouvinte, um adolescente de 15 anos, indo contra a vontade dos pais e se mudando para a grande cidade. Ele foi morar com os parentes, entrou em uma escola de ofícios e ao mesmo tempo começou a estudar numa escola noturna para jovens trabalhadores. E foi nessa época que ele descobriu o basquete. E ele era tão bom que rapidamente virou capitão do time, mesmo no auge dos seus 1,57 m. Mas o destino dele estava mesmo no ar. Alguns anos depois, ele se mudou para Saratov para estudar num técnico industrial. E foi lá em Saratov, Rodrigo, que aconteceu um clique, um ponto de inflexão na vida dele. Exatamente. Foi lá que ele frequentou o Clube de Amantes da Aviação. E nesse clube eles discutiam os trabalhos dos pais fundadores da cosmonáutica, quando Yuri teve seu primeiro contato com as teorias de Tsiolkovsky. E a paixão foi à primeira vista. Não o julgo, o trabalho de Tsiolkovsky é realmente incrível. Foi ali que Gagarin finalmente decidiu, naquele momento, que ele queria dedicar a sua vida à aviação. Quando se formou na etapa do curso técnico, ele já tinha algumas horas de voo num avião de treinamento. E logo depois de se formar, ele foi convocado para servir no exército, indo para a Escola de Aviação Militar de Chkalov. Mas a jornada militar não foi nada fácil. Por ser assistente do comandante do pelotão, ele era muito rígido com a disciplina, e isso não caiu bem entre os seus colegas de grupo. Pois é, e os registros contam que eles decidiram dar uma lição em Gagarin. Uma noite, eles o agrediram violentamente. O espancamento foi tão sério que Yuri precisou ficar um mês inteiro hospitalizado. O que é mais impressionante é que, quando ele voltou ao serviço, ele não mudou a sua postura. Continuou tão exigente e disciplinado quanto antes.
Eles não conseguiram quebrar o espírito do futuro cosmonauta. Só que aí veio outro obstáculo enorme. Durante o treinamento de voo, ele se saía bem em tudo, exceto em uma manobra crucial, a aterrissagem. O avião dele sempre tendia a mergulhar o nariz na hora de pousar. E as regras na escola eram duríssimas. Por não conseguir dominar a aterrissagem, a direção decidiu expulsá-lo. Imagina o desespero de Gagarin. O céu era tudo para ele, e foi justamente por não conseguir voltar à Terra, nos pousos, que seu sonho foi sendo perdido. Foi um momento decisivo, mas aí entra a figura do comandante da escola. Ele notou que o Gagarin era um dos melhores cadetes em tudo, menos naquilo. Então ele teve um insight. Será que o problema era a altura do Gagarin? Como dissemos na passagem sobre o basquete, ele era um cara baixinho, né? Então, o comandante suspeitou que, por ser baixo, Gagarin não tinha o campo de visão adequado da pista durante a aproximação. Então, eles deram um último voto de confiança nele. E a solução foi simplesmente genial. Colocaram uma almofada no assento do piloto, elevando a sua posição. Com aquela almofada salvadora, o ângulo de visão aumentou e magicamente o problema de aterrissagem desapareceu. E ele conseguiu. Finalmente dominou a técnica e em 1957 ele se formou na escola de aviação e foi servir na região de Murmansk, pronto para sua carreira como piloto militar. Foi ali, já como tenente sênior e piloto militar de primeira classe, que ele topou com a oportunidade que mudaria a sua vida e a história. Em 1959 começou a seleção para o primeiro grupo de cosmonautas. E olha só, Marco, assim que o Yuri ficou sabendo, ele não perdeu tempo. Mandou um relatório imediatamente, pedindo para ser incluído naquele grupo seleto de candidatos. E o critério principal não era exatamente o currículo ou as horas de voo, eram os dados físicos. As primeiras naves, como a Vostok, tinham limitações severas de peso e espaço. A altura, o baixinho que quase foi expulso da escola de aviação por causa da sua estatura, viu aquela característica se tornar sua maior vantagem. Foi um fator decisivo para sua candidatura ser aprovada. Ele entrou como um dos 20 sortudos, ou melhor, dos 20 mais preparados para o primeiro esquadrão de cosmonautas. E as rotinas de treinamento, que começaram na primavera de 1960, eram brutais. A competição entre eles era feroz. Era cada um por si. Mas mesmo nesse ambiente, o Gagarin se destacava de um jeito diferente. Ele era bem quisto por todos. O pessoal gostava dele, ele era um cara bem-humorado, forte, confiável, não demonstrava inveja de ninguém, trabalhava duro e naturalmente assumia liderança nas situações. O céu era a paixão dele e ele se dedicava completamente. E isso tudo não passou batido. Teve um episódio muito revelador. Fizeram uma pesquisa anônima entre os cosmonautas, entre os candidatos a cosmonautas, perguntando quem eles consideravam o mais adequado para o primeiro voo. E a maioria apontou justamente o Gagarin. Isso é um trecho fantástico de se pensar. Ele não era o número 1 em nenhuma disciplina específica, mas quando você somava tudo, como estabilidade psicológica, traços de personalidade e habilidades gerais, ele era o pacote completo, o mais preparado para a missão. E aí a pressão aumentou. A corrida espacial estava a todo vapor. A União Soviética e os Estados Unidos brigando pela primazia. E em 1961 veio a ordem de que era preciso escolher um cosmonauta e lançá-lo até abril no máximo. Havia inteligência de que os americanos planejavam um voo tripulado em 20 de abril. Era uma disputa contra o relógio. E entre os candidatos finais, 3 nomes. A escolha recaiu sobre Gagarin. E o backup, o suplente imediato, foi outro nome que a gente conhece bem. Era o German Titov. E aqui a gente entra num dos grandes mistérios da nossa história. Por que o Gagarin? O que o Sergei Korolev, o gênio-chefe do programa como um todo, viu nele? Existem várias e várias teorias. E olha só que curioso. Dizem que o próprio Korolev anotou que Titov tinha uma preparação técnica tida como melhor do que a Gagarin. Então por que ele não escolheu o Titov? Alguns apontam para o fator político. Todo mundo sabia que o primeiro cosmonauta se tornaria um símbolo, a face do maior feito soviético. E o Gagarin, com seus traços eslavos clássicos, seu sorriso cativante e uma biografia familiar considerada ideal, era mais fotogênico, digamos, para ser esse símbolo do que o próprio Titov. Tem também outra teoria fascinante, de que Korolev considerava o Titov tão valioso que ele não queria arriscá-lo nesse primeiro voo.
que ainda era um salto no desconhecido. Dizem que Korolev já tinha planos para um voo mais longo, de um dia inteiro no espaço, e guardava o Titov para uma missão mais complexa. E tem um relato da própria mãe do Gagarin. Ela conta que Korolev fez um exame não oficial, uma espécie de teste prático, e que o Yuri se saiu o melhor de todos. E há quem diga que a chave talvez tenha sido a honestidade dele. Os candidatos tinham parâmetros físicos, patentes e níveis de treinamento muito parecidos. A diferença estava no caráter. Korolev conversou com cada um pessoalmente, e enquanto outros diziam que estava tudo perfeito, que o treinamento era impecável, o Gagarin foi o único que teve a coragem de falar abertamente sobre suas dificuldades, sobre os problemas que ele ainda enfrentava. E para o Korolev, isso era crucial. Ele precisava de alguém que, depois do voo, fosse capaz de relatar com precisão e franqueza todos os problemas, todas as dificuldades que surgissem durante a missão. Ele precisava de dados verdadeiros. E naquele momento, Gagarin se mostrou o mais confiável para dar esse feedback. E é claro, né, Marco, que rondam até hoje as teorias da conspiração. Alguns pesquisadores baseados num artigo de 1993 do Air Transport alegam que Gagarin não foi o primeiro. Dizem que em 1957, um piloto chamado Ledovsky teria morrido numa missão suborbital secreta e que depois dele, outros como Chaborin e Mitkov também teriam ido e morrido no espaço antes de Gagarin. Essas alegações nunca foram confirmadas e os funcionários da indústria espacial nunca as corroboraram publicamente. A versão oficial, e aqui tem todas as evidências a seu favor, é de que Gagarin foi de fato o pioneiro. Mas essas sombras mostram como a época era cercada de segredos. Bem, mas com a escolha feita, o relógio não parava. O voo histórico do dia 12 de abril de 1961 estava se aproximando e a tensão devia ser insuportável. Porque vamos combinar, Marco, a missão era incrivelmente arriscada. Arriscada chega a ser um eufemismo aqui, Rodrigo. O voo na nave Vostok foi preparado com uma pressa enorme e, por causa disso, muitos sistemas cruciais não tinham redundância. Não havia um sistema de escape para o lançamento, nenhum para uma aterrissagem suave. A chance de dar algo errado e o cosmonauta nem sair da plataforma era muito grande. Mas saiu. No dia 12 de abril, a Vostok 1 decolou em Baikonur, na ex-República Soviética do Cazaquistão. E a frase famosa de Gagarin no momento do lançamento, "Поехали", que significa "vamos", foi solta quase sem querer. Na verdade, ele deveria dizer algo como as frases que hoje são ditas como no inglês "The crew is ready to go", ou "A tripulação está pronta para partir". Como só ele era a tripulação naquele momento, ele soltou um "bora". E logo no lançamento, os problemas já começaram. Uma falha no equipamento fez com que a nave subisse muito mais alto do que o planejado, uns 100 quilômetros a mais. Isso criou um cenário assustador. Se o sistema de freios, o retrofoguete, falhassem, a nave ficaria presa nessa órbita alta. E aí, era uma sentença de morte. O cálculo era que ele levaria mais de um mês para a nave decair naturalmente e reentrar na atmosfera. Só que as provisões de comida e água eram para apenas 10 dias, se necessário. É de gelar o sangue. Talvez até literalmente pensando na tecnologia da época, Rodrigo. Pois é, Marco, ainda bem que tudo ocorreu muito bem e pudemos ter a frase famosa "A Terra é azul", dita por ele já em órbita. A frase completa é: "O céu é muito escuro, a terra é azul, tudo pode ser visto com muita clareza". Bem, e como sabemos, o voo foi bastante complicado, mas apesar de todos os percalços, o Gagarin manteve a calma, cumpriu o protocolo e conseguiu retornar à Terra. A reentrada foi dramática, a aterrissagem não foi exatamente suave e a cápsula parou num lugar bem longe do previsto. A cena foi quase cinematográfica, pois lá estava o primeiro homem no espaço sozinho no meio do nada, no local secreto da Rússia. Ele consegue chegar até um povoado próximo e de um telefone faz a ligação mais importante da história. Entre aspas, eu cito: "Estou na Terra e está tudo bem", disse Yuri Gagarin. Só que a essa altura, tudo era muito ultra secreto. Tão secreto que a imprensa soviética só foi liberada para anunciar a conquista no dia seguinte. Imagina guardar um segredo daquele tamanho por um dia inteiro. Quase impossível, cara. Mas quando a notícia estourou, foi um terremoto global. Da noite para o dia, Yuri Gagarin se tornou a pessoa mais famosa do planeta.
E o líder soviético Nikita Khrushchev entendeu perfeitamente o poder daquilo. Foi ele quem puxou as celebrações gigantescas, um verdadeiro carnaval da vitória soviética, já no dia 14 de abril. E aí, pouco menos de um mês depois, Gagarin embarcou naquela que ficou conhecida como a Missão da Paz. Uma turnê mundial por mais de 20 países. E aí o que fez a diferença não foi apenas o feito, mas o homem. A personalidade dele brilhou novamente. Gagarin era muito carismático, humilde, tinha um sorriso fácil e uma simpatia genuína. Ele cativou o mundo. Nessas andanças do cosmonauta pelo mundo, ele teve uma parada aqui ou aí no Brasil. Visitou o então presidente Jânio Quadros, que empolgado decidiu dar início ao Programa Espacial Brasileiro, o PEB, naquele mesmo ano de 1961, inspirado pela história de Gagarin. E ele virou um rosto amigável da União Soviética durante a Guerra Fria. E essa fama, claro, mudou completamente a vida dele. Nos anos seguintes, ele foi praticamente afastado dos voos, tornando-se uma figura pública, um embaixador da exploração espacial. Ele se dedicou a popularizar a cosmonáutica e nunca perdeu o sonho de voltar ao espaço. Ele sonhava em fazer parte de uma missão lunar. Chegou a entrar na Academia de Engenharia da Força Aérea e se formou como coronel. E aí veio a tragédia. Apenas um mês depois de se formar na academia, veio a notícia que chocou o mundo. Yuri Gagarin havia morrido. Foi uma virada muito trágica na história de um herói. Mas antes de chegarmos nesse ponto final, é importante lembrar que, por trás do símbolo do cosmonauta, existe um homem, uma família. E pela descrição, a vida pessoal de Gagarin era um porto seguro, um refúgio feliz para toda aquela pressão. Totalmente. E ele conheceu a esposa dele, a Valentina Goracheva, antes mesmo de entrar para o esquadrão de cosmonautas. Ela era médica, trabalhava no Centro de Controle de Missões, então estava ali, dentro desse mundo. Eles se casaram e em 1959 veio a primeira filha, a Lena. Um mês antes do voo histórico, nasce a segunda filha, Galia. O homem estava prestes a arriscar a sua vida em uma missão perigosíssima e tinha uma recém-nascida em casa. A carga emocional do Gagarin devia ser imensa naquele momento. E a história conta que ele era um pai dedicadíssimo, apaixonado pelas filhas. E essa veia familiar carinhosa se estendia aos animais. A casa deles era uma pequena fazenda, Marco, e eles tinham galinha, pato, um veado e até um esquilo. E a coitada da Valentina, dizem que no início não ficou muito feliz com essa coleção de bichos, mas acabou cedendo. Aceitou o zoológico particular do marido. E as filhas, crescendo nesse ambiente, seguiram suas vidas. A Lena deu ao Gagarin uma neta, a Ekaterina, que se tornou historiadora da arte. E a Galia lhe deu um neto, que levou o nome de seu avô, Yuri. E a Valentina, após a morte do marido, nunca se casou novamente. Manteve o legado dele até o fim da vida dela. E isso nos leva àquele fatídico dia 27 de março de 1968. Uma quarta-feira comum, um voo de treinamento de rotina. Que, para a infelicidade de todo o mundo, terminou em uma tragédia. Gagarin estava pilotando um MiG-15 junto com seu instrutor, o experiente Vladimir Seryodin. Eles estavam em uma manobra quando o avião simplesmente não conseguiu se recuperar. A aeronave caiu e ambos morreram instantaneamente. Foi um choque para o mundo. As cinzas deles foram enterradas com todas as honras na necrópole da muralha do Kremlin. E que no ano passado eu pude visitar quando estive em Moscou. E agora, vivendo por aqui, pretendo voltar em breve para lá para deixar uma flor a esse grande ícone internacional da cosmonáutica. Mas o que realmente aconteceu no dia daquele acidente? A versão mais aceita e que ganhou mais força nos últimos anos com o depoimento de outro cosmonauta, o Alexei Leonov, que é também outro grande ícone soviético da cosmonáutica, é de que outro avião não autorizado chegou perigosamente perto do jato de Gagarin e Seryodin. Exatamente. Leonov, que participou da comissão de investigação, disse que dados desclassificados mostram que uma aeronave, provavelmente um caça Su-15, passou a uma distância ilegal e mergulhou na trajetória deles. A turbulência desse jato, o Vortex, teria jogado o MiG-15 em um parafuso incontrolável. E para piorar, eles tinham informações meteorológicas erradas, então não sabiam a real condição do ar naquele momento. A combinação foi fatal. Eles simplesmente não tiveram altitude ou tempo suficiente para recuperar o controle. Mas a falta de uma explicação oficial e definitiva na época abriu espaço para todo tipo de teoria da conspiração.
Teve gente que disse que foi o próprio governo que ordenou a morte dele, que Gagarin tinha tido um desentendimento com a liderança soviética. Outros rumores absurdos diziam que ele tinha sido preso e que a morte foi forjada, ou que ele mesmo encenou a própria morte para fugir do país e viver no anonimato. E é claro, a teoria de que a morte não foi num avião, mas sim durante um teste secreto de uma nova nave espacial que falhou. E então a história do voo de treinamento teria sido uma cortina de fumaça. São especulações que mostram o tamanho do mito, mas a explicação mais plausível, e aqui o próprio Leonov, um homem de extrema credibilidade, defendeu até a sua morte, é a mais simples e mais triste. Uma cadeia de erros operacionais, uma quebra de protocolo e uma tragédia evitável que ceifou a vida de um ícone, muito cedo, aos 34 anos de idade. E assim foi a jornada de Yuri Gagarin, o primeiro ser humano a ir ao espaço. Chegou ao fim de forma tão abrupta quanto começou. De uma pequena vila em Klishino para a eternidade, tornando-se não apenas um herói soviético, mas um herói para toda a humanidade. Sua vida, embora curta, quebrou barreiras que pareciam intransponíveis. E o seu legado, Marco, ainda permanece vivo, inspirando aqui o CentauriCast e uma gama enorme de gerações a olharem para as estrelas e sonharem. Um legado que, sem dúvida, continuaremos a explorar por aqui. Dessa forma, concluímos mais esse episódio do Ecos do Universo. Muito obrigado a todos que nos acompanharam por esse passeio pela história e pelo espaço. Você acabou de ouvir o CentauriCast Entre as Estrelas.